Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Lionel Matias e esse é o meu canal de futebol, vocês todos já conhecem. E hoje estamos aqui para mostrar a The Lost Dance de Hansi Flick sobre Carlo Ancelotti. Entretanto, deixa-me agradecer a todo mundo que comenta e partilha os vídeos. Eu vou fazer aqui uma análise do jogo, vou falar da arbitragem e fazer um resumo completo no final da partida do que eu achei e da minha opinião sobre os clássicos dessa temporada. Mas ainda assim, muito obrigado a todo mundo que curte, partilha e comenta. E deixa também aqui nos comentários se concordas ou não com algumas abordagens que eu vou trazer aqui do jogo. Vamos para a parte prática, o que eu achei da equipa. O Ancelotti entra com aquilo que ele já trazia no último jogo da Supertaça, na segunda parte, em que o Real fez uma excelente segunda parte. O Ancelotti tentou esticar ao máximo o Barcelona e criar algum tipo de pivô que recebia a bola na zona morta do sistema defensivo do Barcelona, em que esse mesmo pivô temporariza, espera principalmente um dos flancos, para colocar a bola nos laterais, ou o Lucas Vázquez ou o Fran Garcia. E o Hansi Flick respondeu a isso com um triângulo na primeira fase de construção do Real Madrid, em que tinham Torres, Lamine Yamal e o Rafinha. Isso impede a equipa de criar as ligações interiores que podia fazer com Dani Ceballos, Fede Valverde e obrigando o Real Madrid a pontapear, a verticalizar o jogo, sabendo também que o Ancelotti queria mesmo isso. O Barcelona soube se defender muito bem, ganhou quase todas as bolas aéreas nessas primeiras jogadas que o Real Madrid tentou implementar isso. E a partir do momento em que a leitura foi feita com sucesso por parte do Barcelona, a equipa conseguiu efetuar ou colocar o seu jogo em prática. Novidade no 11 do Real Madrid foi o Arda Güler, mas infelizmente foi engolido pelas escolhas coletivas do treinador. E também, vamos dar aqui algum mérito, à equipa do Barcelona. Os primeiros 5 minutos foi um domínio do Barcelona, se bem que o Real Madrid marca aos 3 minutos, mas desde o princípio o Barcelona se mostrou ser a melhor equipa. Se bem que até os 13 minutos, em que o jogo já estava 2-0, o Barcelona cometeu muitos erros individuais que comprometeram o resultado. Não seja que coletivamente a equipa não estivesse bem, os erros individuais como de recepção, maus passes, e muitas das vezes nem foram provocados pelo adversário. Por exemplo, o Gerard Martin teve uma bola, estava sozinho, fez uma má recepção, depois teve que fazer falta sobre o Lucas Vázquez. O Pedri também perdeu uma bola de maneira infantil, e a seguir o terceiro erro foi de Paul Cubarsi numa má recepção, num mau corte, deixa a bola para o Kylian Mbappé, que ultrapassa o Chesney e dá a grande penalidade. Essa é a primeira polêmica do jogo, porque envolve aí um fora de jogo, mas no final, como eu já disse, vou analisar os lances cruciais da arbitragem. Continuando com os erros individuais, o Barcelona, nestes primeiros minutos, foi a primeira vez que eu vi a linha defensiva do Barcelona totalmente desorganizada, várias vezes durante o jogo. Já aconteceu em outros jogos, mas foi esporádico, uma jogada, outra, porque na maior parte das vezes a linha está sempre muito concentrada. E nesse jogo, nos primeiros 10 minutos, foi um horror. O Barcelona cometeu muitos erros nesse sentido, da linha defensiva. Pode-se juntar também o facto de estar com dois laterais que não são titulares, que é o Gerard Martin e o Eric Garcia, que deixa já reiterar que para mim fez a melhor partida que eu já vi do Eric Garcia, foi esta do último sábado, este último é o clássico. E a partir daí, numa perda de bola, mais um erro individual, numa tentativa de jogada maradoniana de Lamine Yamal, perdeu o esférico, o Real Madrid conseguiu recuperar a bola e se encontrou num 2 para 1 entre Vini Júnior e Kylian Mbappé. Vinícius Júnior colou a bola no Mbappé e o Mbappé fez o 2-0. Essa jogada é outra polêmica que tem no jogo, se há ou não falta sobre o Lamine Yamal. Como já disse, os lances de arbitragem vou comentar no final apenas. Mesmo com 2-0, o Real Madrid não era a melhor equipa em nenhum sentido. E o Barcelona demonstrou tranquilidade, personalidade e ainda assim estar melhor preparada taticamente do que o adversário. Espremendo muito o Real Madrid com bola, não permitindo que os elementos criativos recebessem a bola de frente para o jogo. O caso do Arda Güler, muitos passes para trás que o Arda Güler fez, muitos passos para trás, porque o Real Madrid, quando tentava colocar paciência no jogo, a bola passava muito do lado direito,
Quando não tentava ser vertical sem velocidade, que era mais para o lado do Vinícius, quando tentava um jogo de mais paciência, era do lado do Arda Güler. Mas o jogador recebia sempre a bola de costas para o seu jogo ofensivo e isso obrigava sempre o prodígio turco a recuar a bola. E isso, além de atrasar ofensivamente a equipa, o Real Madrid não mostrava ter critério na construção. O Barcelona continua a atacar com seu 3-2-4, que é uma formação com bola extremamente ofensiva, em que coloca sempre 5 ou 6 jogadores dentro da grande área do adversário. Isso cria muita dificuldade, porque esses 5 ou 6 jogadores têm sempre possibilidade de finalizar. Qualquer adversário se encontra em dificuldades para defender esse 3-2-4 do Hansi Flick. É praticamente uma loucura ao ataque. O Barcelona, mesmo não conseguindo golo, já levava 6 pontapés de canto, 2 remates perigosíssimos, um do Gerard Martin e outro do Lamine Yamal. Lances que, se não fosse Courtois, dariam um golo de certeza. O Barcelona, com esse 3-2-4, conseguia variar sempre as jogadas interiores, ou mesmo um dos passes nas costas dos defesas, onde o Rafinha aparecia dentro da área, o Ferran Torres também apareceu muito, um pouco mais apagado o Dani Olmo, mas em termos de movimentações tentou sempre arrastar o Ceballos para poder permitir que o Ferran Torres fizesse algum tipo de desmarcação, mas ainda assim sem êxito. Mas o perigo era constante por parte da equipa do Barcelona e o golo era iminente. Mesmo surge de uma bola parada. E aqui eu quero dizer, é aqui onde é que nós vemos com clareza que esta temporada o Barcelona é melhor do que o Real Madrid em tudo, em bola parada ofensiva, em bola parada defensiva, solidez na coletividade, a técnica coletiva do Barcelona é melhor, exibições individuais é melhor, tomada de decisão, perda após posse, os perfis colocados dentro de campo, as dinâmicas, completamente tudo. O Barcelona, não há um critério, não há um requisito, não há um fundamento do jogo essa temporada em que o Real Madrid é melhor do que o Barcelona. Não vejo, ou não encontrei nenhum critério em que o Ancelotti conseguiu se sobrepor ao Barcelona. E nessa jogada de bola parada, é uma jogada ensaiada em que o Ferran Torres faz o clique para um outro jogador aparecer a finalizar dentro da pequena área. E o que me impressiona, aqui sim, podemos dizer que é um trabalho do treinador das bolas paradas, mas não é admissível como uma equipa como o Real Madrid, a jogar um jogo decisivo para o título espanhol, sofre um golo na pequena área, onde tem 6 jogadores contra um do adversário. E este um consegue cabecear sem qualquer tipo de interferência por parte dos defensores. O Real Madrid sofreu esse golo e o Barcelona continuou a atacar e a pressionar e a trazer sempre vários jogadores dentro da grande área, 5 jogadores dentro da área, e que desses 5, pelo menos 3 podem finalizar à vontade para fazer o golo. E nisso demonstra o trabalho ofensivo e criterioso que é feito por parte do Hansi Flick na parte ofensiva do Barcelona. É muito difícil de defender isso. O adversário, além de estar sempre a correr para trás, né, o que cansa muito, tem que estar sempre a preencher espaços que parecem invisíveis dentro da defesa, mas que num toque de mágica ou num passe em rotura desmonta qualquer linha defensiva pelo número exagerado, né, podemos assim dizer, de jogadores adversários na parte ofensiva dentro da nossa grande área. Lamine Yamal faz 2-2 com um golaço do prodígio espanhol e neste momento o domínio é tão absoluto do Barcelona que o Barcelona tinha 8 pontapés de canto e mais 3 ou 4 remates à baliza, viu? O Real Madrid tinha 0 pontapés de canto e 2 remates à baliza, e um deles foi numa grande penalidade. A partir daí, a expressão corporal dos jogadores do Real Madrid era de incapacidade. E isso se transmitiu dentro de campo. Logo que o Real Madrid sofreu 2-2, o Vinícius perde uma bola que a expressão dele corporal demonstra incapacidade, que o Real Madrid demonstrou nesses vários clássicos que já teve essa temporada contra o Barcelona. Após isso, uma perda de bola do Real Madrid, onde Dani Ceballos e Kylian Mbappé se atrapalharam, surgiu o terceiro golo do Barcelona. E a partir desse golo, o Olympique de Montjuic veio abaixo, porque era virada em menos de 15 minutos. Aos 13 minutos, o Real Madrid estava ganhando 2-0, e aos 33 minutos, o Barcelona virou com 4
com um 3-2. Após esse golo vem o maior elogio que eu posso fazer aqui ao Hansi Flick. É muito difícil, a equipa tem que estar muito bem trabalhada para que durante o jogo, consoante as variações do adversário, a equipa também mudar a sua forma de atacar. Ou seja, não precisa do intervalo, não precisa de pausar o jogo, não precisa ser um jogador a simular que tem uma lesão para a equipa tentar se reagrupar à beira do campo e trocar ideias. Não. É consoante os momentos de jogo, a equipa mudar taticamente a sua forma de atacar. Há um pormenor aqui. O Real Madrid, quando sofre o 3-2, a equipa visivelmente subiu. Ou seja, o Real Madrid começou a pressionar mais alto, a tentar pressionar no primeiro terço do Barcelona e assim a linha defensiva ficou mais subida. Em resposta a isso, foi muito automático por parte dos jogadores do Barcelona. Ao perceber que essa linha do Real Madrid subiu, o Barcelona parou de atacar com as saídas do Pedri e do De Jong. O Barcelona passou a atacar com um jogo mais vertical. Atacou a profundidade por 3 vezes. Nessas 3 vezes ganhou. Uma delas, o Tchouaméni fez falta sobre o Ferran Torres, mais um lance polêmico, que eu vou falar só no final, que os adeptos do Barcelona, os próprios jogadores pediam um cartão vermelho. A segunda, o Ferran Torres consegue mesmo ganhar a bola, e a terceira, acredito que foi o Rafinha, que tentou finalizar a jogada, ou conseguiu finalizar. Aí vemos que a equipa do Barcelona mudou as suas dinâmicas consoante a resposta do Real Madrid a uma linha mais alta. E durante o jogo, o chip da equipa mudou, a forma de atacar mudou. É muito difícil conseguir fazer isso durante a partida sem uma pausa técnica. Se fosse no basquete, teríamos time-out, mas no futebol não temos time-out. Mas a equipa do Barcelona interpretou isso e nesses últimos 10 ou 15 minutos da primeira parte atacou de maneira diferente, porque o adversário começou a se comportar de maneira diferente. É, é fantástico ver isso por parte de uma equipa e um treinador conseguir trabalhar isso na sua equipa. E para terminar a primeira parte foi o erro do Lucas Vázquez. Como eu disse, o Arda Güler fez muitos passes para trás e todos os jogadores do Real Madrid que jogam naquela posição e dessa maneira que o Ancelotti quer que a equipa jogue, vão ser sempre engolidos pelas deficiências táticas. O Rodrigo, no jogo da Taça do Rei, foi o patinho feio e dessa vez foi o Arda Güler. E que não é culpa individual dos jogadores, é que eles passam muito tempo atrás da bola. Também naquele lado, o Barcelona tem um lateral muito ofensivo, que é o Gerardo Martins ou o Baldé. Passam muito tempo atrás da bola e com bola recebem sempre de costas para o jogo. Não conseguem receber de frente para o jogo. E num desses passos para trás, o Lucas Vázquez perde a bola e o Ferran Torres ganha a bola e oferece ao Rafinha, que faz o 4-2. O Real Madrid completamente destruído e o jogo se mostrava praticamente decidido. Mesmo o Barcelona com imensas oportunidades para fazer mais golos, um 4-2 já ficou pouco para aquilo que o Barcelona produziu na primeira parte. Chegou a segunda parte e o Carlo Ancelotti fez algumas alterações no Real Madrid, tirou o Dani Ceballos e colocou o Lucas Modric, e tirou o Arda Güler e colocou o Brahim Dias. A questão do Modric é para segurar mais a bola e dar mais critério à equipa na saída, e o Güler saiu porque ele foi invisível no jogo, como eu já disse há pouco tempo, muito pela tática e os fundamentos que o Ancelotti inseriu nesse jogo. E também consequente da pressão alta do Barcelona, visto que ele só recebia a bola de costas viradas para o seu jogo ofensivo. Mas essa inclusão do Lucas Modric tira duas coisas ao Real Madrid que na primeira parte o Real fez, mas também foi em vão, porque o Barcelona conseguiu produzir, que é as marcações individuais que Fede Valverde e Dani Ceballos fizeram a Dani Olmo e Pedri. Acho que isso foi cansar os jogadores em vão, porque fazer uma marcação homem a homem cansa muito, e jogadores que têm movimentações da maneira que tem o Dani Olmo e o Pedri. Entretanto, a inclusão do Modric cria um buraco nas costas da defesa, nas costas do meio campo do Real Madrid. Há sempre espaço naquela linha, ou na divisão entre a linha defensiva e o meio campo, porque o Lucas Modric, em termos defensivos e acompanhar individualmente um jogador, não terá a mesma disponibilidade física em relação ao Dani Ceballos. O Barcelona tirou proveito desse espaço nas costas de Lucas Modric, mas aos 47 minutos apenas, o Lucas Modric traz aquilo que
para que ele foi chamado ao jogo. Ele foi incluído no jogo para ter esse critério na construção, conseguiu receber, girar sobre um adversário e entregar para o Vini, que estaria isolado, mas fez mal à recepção, e com isso deu o sinal, ou mostrou como seriam as suas dinâmicas dentro do jogo. Em resposta a isso, Hansi Flick colocou o Baldé, que esticou ainda mais o Baldé, e nesse caso mesmo era já um extremo. O Baldé poucas vezes descia, só descia quando o Lucas Vázquez tentava alguma incursão. Uh, o Baldé ficou o extremo esquerdo, o Rafinha se tornou um segundo avançado e médio ofensivo, trocava regularmente com o Dani Olmo, que é um dos elementos que teve mais apagado no jogo, mas o Rafinha circulava naquele espaço em que agora tinha nas costas do meio campo do Real Madrid, com a saída de Dani Ceballos, já não tinha um elemento, um pêndulo aí que controlava defensivamente a equipa. É aquele espaço nas costas do meio campo do Real Madrid, o Flick explorou aquilo com o Rafinha, que muitas das vezes apareceu no transporte, na finalização, como segundo homem, a receber segundas bolas, além de recuperar defensivamente nos momentos em que o Baldé, ou o lateral Gerard Martin, ficava num... Esse lance, essa imagem demonstra muito bem, com o Baldé esticado à esquerda, o Rafinha quase como se fosse um avançado dentro da área, junto com o Ferran Torres, o Dani Olmo na parte de trás, na ponta da área, para fazer o remate numa segunda bola, e nós aqui vemos os espaços deixados pelo Real Madrid, ou essa inclusão do Lucas Modric tirou o que o Real Madrid podia defender à entrada da área, ou às costas do seu meio campo. Numa dessas jogadas em que o Real Madrid conseguiu atacar as costas da defesa do Barcelona, depois de mais um passe do Lucas Modric, e vemos aqui a diferença das duas equipas. O Real Madrid está a precisar de 3 golos para ganhar um jogo e possivelmente relação ao campeonato. E num dos ataques, o Real Madrid tem 3 jogadores dentro da grande área. Estão a ver a diferença? O Barcelona aparece com 4, 5 jogadores, 6 dentro da grande área. O Real Madrid, que está a perder o jogo, só tem 3 jogadores na grande área. São diferentes modos de ver o jogo, né? Mas aqui onde vemos qual equipa está mais trabalhada para as diferentes dinâmicas que a partida apresenta e também as diferentes soluções que a equipa precisa. Aos 69 minutos, aí aparece para mim o maior defeito da equipa do Hansi Flick. A equipa do Hansi Flick não sabe meter o gelo no jogo. É uma equipa full attack, rock and roll. A equipa não sabe temporizar os momentos de jogo. E eu acho que em termos de ser dominantes em relação ao Real Madrid, aqui é onde é que ele perde, se queremos fazer um paralelo com a equipa do Guardiola. É que o Barcelona está a ganhar 4-2 e o golo do Real Madrid sofre numa tentativa por 2 vezes do Íñigo Martínez de colocar a bola, de fazer um passe interior que queimasse as linhas do Real Madrid. Isso era desnecessário. E num lance em que o Real Madrid já mostrava-se estar nervoso, foi o lance em que o Pedri rodopia sobre o Lucas Vázquez, depois o Lucas Vázquez faz uma festa na cabeça do Pedri. A seguir, o Barcelona cobra a falta com um passe curto, o Valverde aponta para o Lucas Modric e fazer a pressão, o Lucas Modric aponta para o Valverde, ou seja, era um momento que mentalmente o Barcelona podia explorar, podia frustrar mais o adversário, mas não. Por 2 vezes o Íñigo Martínez tenta fazer um passe que queimasse linhas desnecessário naquele momento. Aquilo era aproveitar o momento, circular a bola durante 2 ou 3 minutos. Os adeptos podiam começar com olés e aquilo deixar a equipa do Real Madrid mais nervosa. Isso, aquele Barcelona do Pep Guardiola era experiente, ou a maior parte das equipas consegue fazer isso. E é aqui onde eu acho que é o maior defeito da equipa do Flick. Eles não sabem regular essa dose de entusiasmo no ataque e saber enervar os adversários, irritar até certo ponto. E nessas 2 tentativas de passe interiores do Íñigo Martínez, ele perdeu a bola. E o Real Madrid, num contra-ataque, conseguiu fazer o 4-3, onde relançou o jogo. Em resposta a esse 4-3, o Hansi Flick faz a substituição habitual, que é colocar o Fermín López. O Fermín López traz ao jogo do Barcelona, isso que eu acabei de dizer, consegue pautar melhor o jogo, porque é um médio, e em comparação ao Daniel, consegue pautar melhor o jogo e ainda assim consegue aparecer em zonas de finalização e finaliza muito bem, até de cabeça. Por isso é que essa substituição é muito habitual no Barcelona. Também saiu o Eric Garcia, já esgotadíssimo, e entrou o Hector Ford. Para mim foi o melhor jogo que eu já vi
do Eric Garcia. O jogador, além de conseguir controlar as variações de velocidade do Vini Júnior, conseguiu colocar muitos passes interiores, sempre teve a disponibilidade física para fazer vários overlaps sobre o Lamine Yamal, mesmo que não recebesse a bola, mas só dele fazer o overlap já atrai a defesa do Real Madrid para aquele movimento. Grande jogo do Eric Garcia, quer defensivo e ofensivamente. E além do golo, né, que o jogador espanhol conseguiu marcar. Com essa tática do Flick, ele está a demonstrar ser um goleador. O jogo ainda terminou com algumas oportunidades claras, uma do jovem Munhoz, que entrou no Real Madrid, e outra do Rafinha, mesmo a pisar a linha de golo, mas ele conseguiu falhar aquele lance. E a última polêmica do jogo foi o golo do Fermín López no último minuto, que foi anulado. Como eu disse, durante todo o período da partida, o Real Madrid, desculpa, nunca foi melhor do que o Barcelona. O Barcelona teve sempre domínio do jogo, tirando só essa questão do full ataque do Hansi Flick, que muitas das vezes é desnecessário. A equipa tem que saber pautar melhor os momentos de jogo. Foi uma equipa que destruiu completamente o adversário. Esse jogo, se tivesse um marcador com 7, 8 golos por parte do Barcelona, não seria novidade, nenhum exagero, porque foi a equipa que esteve melhor em campo. Agora vamos falar na parte que muitos de vocês gostam, na arbitragem. O primeiro lance que traz muita polêmica é o penalti, não no momento do penalti, mas no momento do passe do Lucas Vázquez. Se o Mbappé está não, é fora de jogo. A jogada e a interpretação do árbitro Hernández é que o passe do Lucas Vázquez não foi para o Kylian Mbappé, evidentemente não foi, passará para o Jude Bellingham. Só que o corte do defeituoso do Kubarsi foi parar nos pés do Mbappé, que estava em fora de jogo. No momento do passe do Lucas Vázquez. Esse lance é de difícil análise, mas compreendo a abordagem do árbitro em dizer que o Mbappé não interferiu em nenhum momento na jogada, no momento do passe, e também a jogada não estava direcionada para aquele lado do campo. O Mbappé sim, depois ganha a bola devido ao corte do Porco Barça e que dá grande penalidade, mas compreendo a atuação do árbitro nesse momento. E essa situação do fora de jogo, sinceramente, é muito complicada de lidar. Por isso é que eu estou a dizer que eu compreendo a decisão final do árbitro em deixar a grande penalidade ser marcada e não marcar o fora de jogo. Visto que a jogada estava orientada para outro lado, que era o lado do Jude Bellingham, e o Jude Bellingham, no momento da tentativa de passe do Lucas Vázquez, não estava em fora de jogo. A segunda jogada foi o 2-0 do Real Madrid, que os adeptos do Barcelona pediam uma falta sobre Lamine Yamal e que a falta não aconteceu. Vamos ser claros e objetivos. O lance, o Lamine Yamal, nem na primeira no Dani Ceballos, nem a segunda, o Valverde, nenhum dos dois cometeu falta sobre o craque espanhol. Ele simplesmente perdeu a bola, ele até tentou ficar muito tempo no chão para fazer o árbitro ir ao VAR e tudo mais, mas aquele lance, na minha opinião, não houve falta e o árbitro deixou seguir muito bem a partida e posteriormente também não há fora de jogo. Então, nestes dois primeiros lances que há polêmica, não acho que o árbitro beneficiou o Real Madrid. O primeiro, já disse, compreendo o critério, e o segundo, não vi falta nenhuma sobre o Lamine Yamal. Aos 22 minutos, aí sim é que eu acho que tem o primeiro erro grave do Hernández, que é uma grande penalidade de Lucas Vázquez sobre o Rafinha. Não compreendi porque é que o VAR não chama o Hernández, mas atenção, tem uma regra no VAR que diz que, por exemplo, um penalti, se for 80, 70, ou seja, a probabilidade do árbitro apitar é de 70-30, 80-20, o VAR não vai chamar. Algo que eu discordo. Acho que o VAR devia chamar sim. E esse é um dos lances. O Lucas Vázquez puxa o Rafinha até o ponto de desequilibrar o jogador do Barcelona. E o Rafinha tinha possibilidades de chegar à bola. Esse, para mim, é o primeiro erro do árbitro e um erro grave, visto que era uma grande penalidade. Aos 41 minutos, outra grande penalidade, numa tentativa de cabeceamento do Rafinha, o Tchouaméni desequilibra o jogador do Barcelona. Não foi uma rasteira, mas foi um desequilíbrio com o pé direito do Tchouaméni. Ele tocou na outra perna do Rafinha. Isso desequilibrou o jogador no momento do cabeceamento. Ou seja, o Barcelona teria duas penalidades na primeira parte. Era também muita
agressividade, muito volume de jogo ofensivo para o Real Madrid. E esse lance do Rafinha com o Tchouaméni também eu considero grande penalidade, mas um erro do árbitro e principalmente do VAR que eu não percebo porque que não chamou o árbitro. Nesse caso não era 70 a 30, não. É, no mínimo 50-50 ou 60-40 a favor da grande penalidade. E, estranhamente o árbitro não chamou o VAR. O VAR não chamou o árbitro, desculpa, para verificar pelo menos as imagens e assinalar a grande penalidade. Aos 39 minutos, já com o jogo estando 4-3 para o Barcelona, um lance, mais uma vez, envolvendo o Rafinha, em que a bola toca na mão do Tchouaméni. O Tchouaméni, o critério que o árbitro poderá ter usado é que o Tchouaméni já estava naquela posição e não houve nenhum tipo de movimento a abrir o braço para tentar impedir a trajetória da bola. Se o árbitro interpretou isso, eu acho, na minha opinião, que essa interpretação não foi a correta, porque era mais um penalti, claro, para o Barcelona, já é o terceiro. E o remate estava a ser direcionado à baliza, a bola ia para a baliza, era uma situação de golo iminente. Sim, podemos dizer a proximidade, não teve tempo para tirar o braço. Podemos colocar todas as questões e mais algumas aqui para tentar verificar a situação do penalti. Mas, entretanto, aquilo era uma oportunidade clara e a bola estava em direção à baliza. E o Tchouaméni não tinha o braço numa posição natural, se bem que ele não fez nenhum tipo de movimento para interferir a trajetória da bola, mas ele não tinha o braço numa posição natural e claramente aquela jogada tinha que dar em grande penalidade. E no final do jogo, a última questão da arbitragem foi o o golo do Fermín Lopes. Esta é uma dúvida que eu tenho no futebol em geral, não é de hoje. Por que essas jogadas de golo são anuladas, mas essas grandes penalidades como a do Tchouaméni não são assinaladas? O árbitro, ou o futebol em geral, mostra aqui há uma dualidade de critério. Várias jogadas dessas, esquecendo essa do Fermín, várias jogadas dessas dão golo e são anuladas, porque o jogador tirou vantagem. O Firmino não achei que tirou vantagem daquele lance com a mão, não achei que foi isso. E mesmo depois dele conseguir ganhar a bola com o braço, ainda tirou 3 ou 2 jogadores do Real Madrid à frente, ainda fez um remate. Também não concordo quando esses golos são anulados. E eu não compreendo porque que lances desses não são assinalados penalti, mas o golo foi anulado devido a esta mão. O árbitro ainda foi ver ao VAR e anulou o golo após ele verificar no VAR. Com essas penalidades e essa dualidade de critério, não tem como fugir a questão da arbitragem e dizer que a arbitragem de Hernández foi boa. Sim, eu compreendo que muitas das vezes os culés são extremistas ao ponto de criticar o árbitro por tudo e por nada e em qualquer partida. Para ver, até no jogo que eles estão a ganhar, muitos culés estão a prestar mais atenção no árbitro do que no próprio jogo em si, né? E também afastam-se muitas das vezes dos erros que a equipa cometeu para se refugiar em questões de arbitragem, mas dessa vez é com razão. O árbitro, no mínimo, o Barcelona nesse jogo teria de ter 2 ou 3 penalidades. E para mim a atuação do Hernández não pode estar na positiva, visto que deixou por assinalar essas grandes penalidades a favor do Barcelona. Num cômputo geral sobre os clássicos dessa temporada, essa poderia ser a The Last Dance de Dom Carlo Ancelotti, mas foi a The Lost Dance de Carlo Ancelotti, porque esse ano não conseguiu ganhar nenhum jogo ao Barcelona e só em uma parte, a segunda parte do jogo da Taça do Rei, e em alguns momentos alguns momentos também exagero, e em meia hora da primeira parte, no primeiro jogo, no Santiago Bernabéu, é que a equipa conseguiu ser superior ao Barcelona. De resto, em todos os outros jogos, o Barcelona foi muito melhor. Atropelou o Real Madrid em todos os sentidos, que eu já disse aqui, bola parada, dinâmicas em campo. Mesmo até quando o Barcelona teve com um jogador a menos, o Real Madrid não conseguiu ser superior. Isso demonstra o nível em que o Real Madrid foi colocado nesses clássicos desse ano. Já vi comparações em relação ao tempo do Guardiola. Para mim, nesse momento,
Não há comparações, porque é a primeira vez que o Real Madrid sofre 16 golos numa temporada de um adversário. 16 golos. A última vez que sofreu foram 3 e também foi com o Pepe do Guardiola. Então essa equipa de Flick superou e a distância que existe e que existiu essa temporada entre as duas equipas, se bem que em termos de pontos a distância é curta, porque o Barcelona também teve os seus momentos de crise durante a temporada, mas em termos exibicionais e confrontos diretos, foi um atropelo geral por parte do Barcelona. E meus amigos, esse é o vídeo um pouco exaustivo, porque tive que rever o jogo durante a madrugada e acordar cedo e gravar, mas não tem nada aí, não estragou nada. Acredito que só isso já vai valer o teu like, o comentário e a partilha. Eu sou o Leonel Matias, essas aqui são as minhas redes sociais. Sempre que eu estiver acompanhando um jogo em direto, deixo lá os meus comentários em diretos, principalmente no X. E muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui, curte e partilha. Beijos, abraços e até a próxima análise. Valeu.